Fala galera, tudo bem? Vamos para uma aula que eu quero passar para vocês algumas dicas de acabamento e polimento para talvez otimizar e agregar algo na sua rotina clínica. Eu vou mostrar para vocês duas situações dos dentes que a gente fez agora, onde a gente utilizou duas resinas diferentes. Eu vou passar algumas dicas para a gente otimizar resultados dos dois materiais. Então vem comigo e vamos para essa fase de acabamento e polimento. Pessoal, seguinte, aqui é Shofu e Tokuyama e aqui a resina da 3M na vestibular. O que eu tenho que tomar de diferença? Eu tenho que entender que aqui eu tenho uma resina supra-nanoparticulada e aqui uma resina nanoparticulada que tem nanocluster. Então, eu vou conduzindo a fase de acabamento dos dois e quando chegar nas diferenças, eu vou explicando as diferenças. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu termino o caso, agora imagina que é o mesmo paciente, tá? Eu venho fazendo um ajuste das bordas incisais com uma angulação de 45 graus de dentro para fora da boca. Quando eu calibro esse comprimento, eu faço agora um ajuste da forma das ameias. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó, esse paciente está mais arredondado, essa meia está mais redonda. Essa meia mesial não precisa ser tão redonda. Esse caso, se eu fosse tentar acompanhar ali, eu teria que arredondar mais, ok? E aqui também, se eu quisesse acompanhar o caso vizinho. Mas ainda tem discrepância de largura, mas isso eu vou corrigir em outra hora. Então beleza, essa foi a fase 1. Eu utilizei aqui um disquinho Soflex da 3M. Poderia utilizar também, por exemplo, o disquinho Sofigloss da American Burst. Também faria basicamente o mesmo tipo de ajuste. A fase 2 que eu trabalho é uma fase de acabamento cervical na zona de transição, se você estiver trabalhando nessa área. Então, como aqui eu fiz duas facetas, eu venho com uma multilaminada do nosso kit de brocas multilaminadas e diamantadas para acabamento de resina, que eu tenho desenvolvido em conjunto com a American Burst. Então, essas brocas do nosso kit, eu vou com a 28312 e eu vou fazer um acabamento cervical. Nota que eu estou numa baixa rotação, poderia estar no multiplicador ou um adaptadorzinho aqui, como eu estou no motorzinho de bancada aqui no estúdio, não estou na minha clínica hoje. Então, ó, Thiago, por que você faz esse acabamento com a multilaminada e não entra com a lâmina de bisturi? Porque eu primeiro diminuo o volume e o degrau com a ponta multilaminada para depois eu refinar com a lâmina de bisturi, ok? Entendam a diferença. Se eu vou diretamente com a lâmina de bisturi, corre risco de eu ter um degrau cervical, que acontece muito, e a gente quebrar uma lasca de resina, e eu já fiz isso muito no meu consultório. Então eu não quero que você faça isso no seu, deixa para eu errar para você. Então nessa hora eu dou esse acabamento com essa ponta na cervical. Aí eu pego uma ponta, que eu tenho um cabo de bisturi da LM, eu pego uma ponta, uma lâmina de bisturi, e eu venho agora com a inclinação de acabamento. Então eu apoio as minhas mãos e eu venho dando acabamento cervical. Dica muito importante, pessoal. Se você apoiou, nota que eu inclino levemente para a resina, só que está tendo uma interferência grande, está muito duro, tira um pouco a angulação de ataque. Ó, aqui eu estou mais inclinado, eu alivio um pouco e vai deslizar melhor. E aí eu consigo trabalhar, ó, removendo esses excessos cervicais. Thiago, tenho que passar lâmina de bisturi? Tem. A gente é obrigado a aplicar essa lâmina de bisturi. Aqui eu estou indo bem devagarzinho, porque pode descolar a resina do manequim. No módulo clínico, vocês vão perceber, passa um pouquinho mais de pressão e vai tirando ali todos os excessos que a gente tem. Nota a angulação, tá? E aqui, ó, a gente consegue já direcionar um pouco a área proximal das papilas, tá? Da zona de transição. Vamos lá. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é equalizar a área de espelho. Se eu riscar com o lápis deitado aqui, ó como que tá essa linha aqui, toda torta. Eu venho aqui, ó, eu tenho essa situação. Imagina que são dois pacientes distintos, tá? Vamos supor que eu vou mexer nesse. O que eu faria para ficar melhor esse dente? Essa área de espelho tá muito para dentro. Então eu faço isso aqui, ó. Eu marco ela bem aqui, ó. Essa marcação forte é a área que eu quero. E essa é a área que eu quero. Então quer dizer que tudo isso que tá aqui tá errado. E aqui também. Então, para corrigir isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um disco de acabamento. Nesse disco de acabamento, eu vou desgastar aqui essa parte interna e vou levar até essa parte externa. Consequentemente, a gente vai deixar essa área de espelho maior.
Nota que eu estou utilizando sem água, porque a rotação está quase parando, tá? E a gente terminou o dente com uma anatomia muito próxima do resultado final. Se você tiver que esculpir muito com broca, você tem que ficar jogando disco, você tem que ficar jogando água. Ó, tô definindo melhor essa aresta. Essa aqui de fora, ó, eu venho tocando nela só por fora, ó. Okay? E aí eu começo a ter uma ideia de como equalizar essa área de espelho. Eu posso vir aqui de novo e riscar deitado. Olha que bacana. Agora eu tenho a área de espelho onde eu desejo. E eu não toco mais nessa área de espelho. Se eu quiser alisar aqui por fora, alguma coisa, eu posso alisar. Ok? E aqui, por exemplo, pessoal, e se eu quisesse estreitar esse dente? Eu risco mais para dentro e eu desgasto daqui para dentro, fora para dentro. Eu vou dar um exemplo com outro disco, poderia ser o mesmo. Usei o da 3M, eu vou usar o da American Burrs aqui. Eu venho aqui para vocês, ó, fazendo esse desgaste de inclinação, eu vou começar a criar um dente com aspecto mais estreito. E eu acho que aí em casa vocês estão conseguindo ver o vídeo. Em casa eu digo de onde vocês estão assistindo aí essa aula agora, tá? Às vezes vocês vão estar no consultório. Ó, e olha que bacana. A gente deixou o dente mais estreito somente trabalhando essa área de espelho, tudo bem? Assim é a dinâmica que está no PDF, que é a dinâmica de trabalhar a largura e a dinâmica de estreitar e alargar o dente. Aí eu divido o dente em 3 partes, notem aqui, e eu vou alisar uma por uma. Então aqui eu tenho aqui, eu venho levemente aqui, uma rotação super lenta, eu venho ajustando essa área. Tudo bem? O que eu tenho que pensar? Se eu for rodar mais rápido, vamos utilizar um pouco de água. Imagina que eu vou utilizar mais rápido, eu já venho jogando uma aguinha aqui. Mas notem uma coisa extremamente importante. Eu não estou com disco tocando nas arestas. As arestas estão livres, eu não desgastei nenhuma. O que eu faço na sequência? Eu venho com um disco mais fino do Softlex ou do Softgloss, da American Burrs ou da 3M, e eu entro lá naquela área proximal. Esse disco mais fino, ele não desgasta. Então na rotação lenta, eu tenho controle para alisar essa área proximal. Olha como que ele entra ali, ó, tá? O desgaste dele é muito pequeno. Então eu venho bem devagar e aí eu passo nessa superfície de novo. E a partir do momento que eu acertei isso, bacana, eu vou lavar, então faz de conta que eu lavei aqui, passei uma aguinha, sequei o meu paciente, ok? E agora eu começo a trabalhar a fase de acabamento. O que eu tenho que pensar agora? Eu posso alisar levemente o dente, se tiver alguma outra irregularidade. Para isso eu coloco um pouco de água e eu vou com o espiral, por exemplo esse da American Burrs, com a rotação mais ou menos a 5.000, e eu faço um alisamento básico, que também eu posso utilizar, independente da resina que eu usei, eu posso usar espiral nos dois, tá? Então ó, estamos utilizando com água, rotação bem lenta. Lembrando que eu estou fazendo aqui na vestibular, faríamos a mesma coisa na palatina. Eu não vou fazer isso aqui para a gente não perder tanto tempo. Então, ó, alisei bem, lavo novamente, sempre lava e seca. Lavei, sequei, ok? Tenho essa superfície de trabalho e aí eu começo a pensar em uma coisa. Se eu quiser texturizar o dente, eu tenho que pensar em qual tipo de textura eu quero e superfície. Por exemplo, vamos supor esse paciente aqui que é mais velho, dente mais idoso. Eu vou utilizar só multilaminada para alisar, para texturizar alguma coisa. Eu posso passar uma multilaminada dentro da área de espelho. E se eu quisesse texturizar alguma coisa, eu venho com a própria broca aqui, ó. Lembrando que a textura nunca é reta, tem uma diferença na profundidade. E aqui esse dente, ó, mais idoso, mais velho, talvez não tenha tanta textura. Agora, se eu quiser e necessitar criar uma textura mais jovem, vamos supor nesse caso aqui, eu vou riscar para vocês enxergarem melhor, eu poderia fazer dessa maneira, com uma diamantada. Então eu venho com uma diamantada F, rotação lenta, eu venho criando essa textura. Lembrando que a textura, novamente, não é reta e ela tem uma profundidade diferente. Estou com o motorzinho numa rotação mais ou menos 5, 6 mil, eu posso criando essa textura de superfície. Okay? Por que eu estou usando brocas diferentes? Porque eu tenho pacientes diferentes. Eu tenho aqui um paciente mais jovem e eu tenho um paciente mais idoso.
Vamos supor que a textura está ok, a gente já entendeu, gostou do resultado. No dente que eu usei a diamantada, eu volto no espiral mais grosso e eu aplico aqui, ó, bem suave, ele na superfície. Qual resina eu faria esse protocolo aqui? Shofu 3M, Shofu, Tokuyama, por exemplo, eu aplicaria isso aqui e outras resinas também, exatamente igual, Empres e outras marcas diversas que a gente tem também, como a do Style Italiano e outras marcas que vocês vão me perguntando depois. Nessa aqui é uma da 3M, eu tenho que usar um outro protocolo. Então eu vou passar a sequência nesse dente, depois nesse, para vocês entenderem. Alisei bem, eu pego o vermelho e jogo para quase 8.000 rotações, 8, 9. E aí eu passo esse vermelho aqui, ó. Eu vou colocando um pouco de água. Com um pouco de pressão. Esse disco tem diamante, porém é bem menos que o azul. Pode entrar na proximal, ó. Ó que bacana a lisura de superfície já. Vou lavar, secar. Olha como a gente já tem uma lisura gigantesca de superfície do dente 11. E agora eu posso passar no espiral verde com a rotação mais ou menos 12.000 rotações por minuto, 13.000 rotações por minuto. Vai colocando água. E vai passando ele até sentir uma lisura, pessoal. Por quê? Porque não adianta estar brilhando, eu consigo deixar a resina brilhando e não deixar ela lisa por dentro, lá internamente. Então a ideia é polir a superfície, não só dar brilho na superfície. A gente falou disso na aula de manutenção. Olha que bacana já o resultado que a gente tem. Vou secar aqui, ó, tirar a gordura da pasta. A gente tem um baita brilho de superfície, olha isso. Tudo bem? Como que eu faria na 3M? A única coisa que eu mudaria, eu aplico na resina da 3M, ok? Eu aplico na resina da 3M os espirais bege e rosa. Então eu vou aplicar para vocês aqui o espiral bege e o rosa, e aí a gente vai ver a resina da 3M funcionando também muito bem, o polimento, ok? Então aqui, ó, colocando água. Eu tenho que aqui perder um tempo maior alisando a superfície. Isso está bem descrito no capítulo, no artigo do pessoal da BO de Goiânia, professor Rafael De Curso, Marcos Perillo, Paula Cardoso. Nota que eu estou começando a obter um brilho de superfície grande
O ideal é que eu estivesse jogando água o tempo todo para otimizar esse resultado, mas aqui não tem como. Agora que eu consegui uma lisura grande, eu venho e aplico o rosa. Tá ficando bem igual agora. E aqui nós já temos as resinas polidas. Por que eu dei esse exemplo, pessoal? Eu fiz o polimento em dois dentes distintos, em duas marcas distintas, e nós conseguimos um baita de um polimento, um baita de um brilho de superfície, tá? Em dois materiais. O que importa é você entender como esse brilho, como essa superfície se comporta. Ó que bacana. E a gente vai conseguir entender e polir todas as marcas do mercado. Então aqui eu utilizei só o nosso kit da American Burst, aqui eu utilizei o kit da American Burst, e aí eu não utilizei a sequência final e utilizei daí os espirais da própria empresa da 3M, ok? O que eu complementaria aqui? Eu pego o feltro, o disco de pelo, aqui ó, com pasta de polimento e passo focado nas áreas proximais e cervicais, e depois a gente usa sempre que possível a tira de acabamento em S. Então eu entraria aqui ó, em S nessa posição aqui ó, para fazer o acabamento proximal, para depois aplicar novamente aquele pelo de cabra. Então eu entro aqui ó, por exemplo, desse jeito em S ó. Por que em S? Porque em S a gente não abre o contato. Então eu passo assim ó, tá? Eu entro com ele e passo em S. Quero polir o 21, eu puxo para o 11 aqui. Quero polir ao contrário, quero polir o 11, eu ponho ele nessa posição e faço esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento. E aí, como eu falei, esse pelo com pasta de polimento, depois um feltro sem nada para a gente só finalizar o polimento, e esse é o resultado que a gente tem. Pessoal, então espero que vocês tenham entendido a sequência, as diferenças, mas basicamente esses são os dois protocolos que eu uso de acabamento e polimento para as marcas, para 3M e para as outras todas as marcas. Espero que vocês tenham gostado, nos vemos em breve.